Olá, vamos falar hoje de finanças comportamentais. Vou falar de 4 maneiras fáceis de enganar, uma enganadinha leve aí no seu cérebro para como se programar, para obter riquezas. Tá? Como é que isso pode funcionar de um jeito diferente? Bom, então nesse vídeo eu vou falar, melhor dizendo, da relação entre o funcionamento do cérebro e a sua maneira de pensar. A gente pensa de uma forma meio automática, ninguém estuda para saber como é que isso funciona. Então aqui a gente vai fazer essa associação, tá bom? Bom, então isso vai levar a uma programação para o sucesso financeiro, que é o objetivo final. Bom, o seu cérebro não está necessariamente configurado de uma maneira que facilite o planejamento. O seu, nem o meu, nem de ninguém. Na verdade, originalmente, ele não está de uma forma com um manual de controle para todo mundo usar. Tá? Por exemplo, falando de finanças, para aposentadoria ou independência financeira, falando de uma forma assim mais diretamente, não é comum as pessoas pensarem em fazer um planejamento a longo prazo, ou seja, um planejamento com mais de 10 anos. Ou pelo menos começar com mais de 5 anos, ou um olhar para frente. Então isso não é comum, né? Então com o tempo isso termina se transformando numa programação. Você tem, nesse caso, não olhando o futuro, o que se chama de preconceito cognitivo, tá? Que são maneiras meia forte até de pensar defeituosas que infelizmente estão conectadas ao seu cérebro, ao nosso cérebro, tá? Que trabalham então dessa forma contra você e boicotam o seu sucesso. Tá? Essa falta de planejar, de olhar ao longo prazo e viver muito o presente tem este prejuízo. Então você pensa, por exemplo, suas finanças e diz assim, eu quero começar a poupar e investir. Bom, você nem percebe que esse jeito de falar, tá, não vai levar você a uma ação concreta, uma ação que leve ao resultado que você deseja. A frase quero começar a poupar, ela de cara já pressupõe que tem algo que não está bem aí, que não se encaixa, que está impedindo você de começar então. E assim nunca vai acontecer, tá bom? Bom, a frase melhor nesse caso, nesse exemplo aqui, seria assim: vou poupar R$5 por dia, começando hoje, e farei por 30 dias. Né? É mais específico, é mais direto e funciona como uma ordem. Pronto, o seu cérebro recebeu uma ordem. E se você fizer todos os dias, tá, um novo hábito foi criado. Muito bem, parece simples, né? E é simples realmente. Agora, é fácil? Não, talvez não é fácil. Tem que praticar, tem que pegar esses conceitos para ir adiante. Bom, antes de tudo isso, te inscreve no canal. Então, antes de seguir, deixa o seu like, comente, compartilhe. E conheça também mais de outras produções que eu coloco lá no Instagram e o meu curso de finanças, tá bom? Tem links então na descrição do vídeo, aqui, tá? Muito bem, vamos seguir então. Nessa ideia que eu anotei para a gente conversar hoje. As finanças comportamentais e a economia comportamental são estudos desses fenômenos todos, da nossa forma de falar com a gente mesmo, nossa linguagem interna, aquilo quando a gente está em silêncio, nós vamos nos programando. Então, compreender as finanças comportamentais, tá? Ou seja, as finanças relacionadas ao nosso comportamento, de fato, né? Como é que nós agimos de fato, é estar atento e observando a sua forma de falar e de pensar. E fazendo isso, observando, você vai aumentar incrivelmente a sua riqueza, o seu estado de riqueza e a sua felicidade, que é a consequência natural, que é muito mais abrangente. Bom, abaixo eu vou listar então agora aqui 5 truques específicos para superar cada um dos processos de pensamentos equivocados, tá? Então vamos tentar ver e aí chamar a atenção para em torno disso você ir refletindo e fazendo as suas correções. Número 1, dizer eu não, ao invés de eu não posso, tá? Diante de uma situação, faz uma diferença enorme. Isso chama-se uma recusa empoderada. Vou explicar melhor. Um estudo descobriu que pessoas que usaram, né, melhor dizendo, as palavras eu não, diante de uma frase que tem que ser complementada, versus não posso, como por exemplo, não como sobremesa, em vez de não posso comer sobremesa,
tá? Diante da questão alimentícia, em termos de cuidados com a saúde, o não como sobremesa, nessa pesquisa, era quase 2 vezes mais pessoas, né, resistiam à tentação de escolher alimentos, no caso aqui específico, mas para todos não saudáveis, né? No caso, não comer o açúcar aqui nesse caso, tá bom? Bom, esse exemplo vale também para os hábitos financeiros, por isso que vale a pena a gente fazer essa expansão aqui da ideia. Como não são gastos, por exemplo, como não gasto mais do que ganho, é uma ordem mais forte do que dizer não posso gastar mais do que eu ganho. Vê a diferença, percebe isso? Não posso gastar mais do que eu ganho? Bom, você está dando uma ordem mais específica e isso vai agir sobre você. Os pesquisadores acreditam que usar eu não ao invés de não posso dá às pessoas maior empoderamento psicológico, tá? Então, empoderamento é a palavra aqui. Então, você vai se sentir mais forte. Outro exemplo aqui, na mesma linha financeira, eu não faço dívida. É mais eficaz do que dizer eu não posso fazer dívidas. Ou seja, é muito mais eficaz você fazer essa escolha, então, nessa mesma linha. Bom, enquanto eu não posso, denota uma sensação de negação, essa que é a verdade. Eu não posso é uma negação, uma dúvida, como se eu tivesse algo impedindo. Tá? E eu não faço dívida é mais decisivo. Bom, vamos ir pensando nessas alternativas, tem muitas outras que você pode fazer de acordo com a sua realidade, aí depois você me comenta aí. Bom, muitas dessas escolhas envolvem negar a si mesmo algo no presente, né? Para que você, no caso, possa no futuro ter algo melhor, algo maior. Então, é uma administração do presente diante de um planejamento, uma programação com a visão de futuro. Por exemplo, mais outro exemplo de forma talvez mais prática. Você quer um carro novo, mas também pode economizar e investir esse dinheiro. Tá? Bom, para ajudar a garantir, então, que você faça a escolha mais certa, mais adequada, em vez de dizer, nesse exemplo, não posso gastar dinheiro com um carro, você poderia dizer, então, diante desse diálogo interno de você, eu não gasto dinheiro agora, que vou precisar no futuro. Então, isso ficou mais forte em termos de um planejamento e uma visão de futuro, não parece? Então, faça as suas contas, suas reflexões e veja agora se você está economizando o suficiente para esse futuro, para o seu futuro. Número 2, tá? O medo de perder dinheiro, é outro item, eu falei que era 4. Tá? O medo de perder dinheiro é maior do que o benefício de ganhar, isso é uma forma de agir, de pensar. O medo de perder é maior do que o ganhar, o risco de ganhar. Nesse caso, o problema é o medo paralisante. Tá? Diante do medo, então, existe essa perda de aproveitar oportunidades. O medo de perder ganha foco exagerado diante de uma oportunidade de ganho. Em outras palavras, dizendo a mesma coisa. Pesquisas, então, indicam, porque as pesquisas, nesse caso, são muito importantes, porque elas são práticas, elas mostram uma tendência. Elas indicam que pessoas ficam muito mais estressadas, tá? Com perspectivas de perder dinheiro. Tá? Então pega um grupo de pessoas, põe em situações de risco de perda e de ganho. Então elas ficam muito mais estressadas do que ganhar dinheiro. De fato, alguns estudos sugerem que as perdas são, nos resultados, mostram que são 2 vezes mais poderosas psicologicamente do que os ganhos. Tá? Conforme eu já falei antes e repetindo agora. Tá? Bom, então esse é um segundo problema dentro das finanças comportamentais. Bom, isso pode repercutir também, como exemplo, nos investimentos, de uma forma complicada. Você vai precisar, em algumas situações, pensar que pode assumir riscos calculados e sustentar, tá, eventuais perdas temporárias. Se você quiser, né, você precisa pensar dessa forma para ter maiores retornos com taxas positivas no futuro. Se você não tiver diante de aceitação de risco e ficar com medo, você fica para trás. Número 3, como suportar a aversão à perda, tá? Esse medão de perda. Né? Por exemplo, para guardar e investir.
Bom, você vai buscar conhecimento, né, para impedir que você seja afetado em termos de influências de notícias do dia a dia. Normalmente mostram as dificuldades, os problemas, a economia, as ameaças e os cenários negativos ali na frente. Isso chama mais atenção. Então é mais do lado ruim da história. Então, evitar isso é uma forma de superar a aversão ao medo, claro que gradativamente. O mais importante é criar estratégias ou regras de investimento, diante de investimento, como, então aí vem uma outra alternativa de estratégia, diversificação de investimento. Isso pode ser uma maneira de ajudá-lo a planejar e superar, né, esse viés negativo diante de uma perspectiva de riscos, ou de perdas, mais especificamente. E número 4, saiba o que realmente motiva você. O que na verdade você se sente motivado, né, diante das suas finanças, diante do planejamento, diante de uma visão mais de longo prazo. Tá? E claro, aqui é a independência financeira quando a gente fala de longo prazo. A maioria das pessoas, então, avessa ao risco. A chave para usar as finanças comportamentais a seu favor é realmente entender os motivos, a motivação que você tenha. Então, este é o quarto ponto importante, a sua motivação. Bom, ficamos por aqui, tá? Eu acho que aqui tem 4 pontos super importantes para você, então, se basear. E todos eles estão em torno de, basicamente no resumo, você pensar o futuro e como você administra as suas finanças no dia a dia do ponto de vista comportamental. Como é que você pensa sobre elas e como que o medo pesa em você nas suas decisões. Tá bom? Vou ficando por aqui e deixe aí os seus comentários sobre esse momento de comportamento. Como é que é o seu comportamento diante dessas situações que nós vimos aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!